Boa noite! Vamos começar a nossa live de quarta-feira, casamento e maturidade. Maturidade e casamento. E faz muito sentido a gente refletir sobre a nossa própria maturidade, porque a partir dessa percepção pessoal, a partir da compreensão sobre você mesmo, é aí que você começa a restaurar o seu casamento. A gente bate muito nessa tecla, porque os casais que chegam aqui para nós, nos atendimentos, na terapia, chegam muito preocupados em querer mudar, né, os seus cônjuges, né? Como eu posso mudar o meu marido, como eu posso mudar a minha esposa. E a real é que nós temos um poder de influência, de transformação do nosso casamento a partir de quem nós somos. E quando nós temos essa compreensão de que o casamento ele começa a transformar a partir de um olhar não sobre o outro, mas um olhar sobre si, que busca identificar seus limites, as suas sombras, e busca trabalhar isso de uma forma generosa, amorosa, para dar ao outro o melhor de si, aí sim nós começamos a transformar o nosso casamento. Então olhar para si mesmo é fundamental para que você tenha um casamento restaurado. E eu quero te trazer aqui agora reflexões muito pontuais, muito assertivas sobre como você pode identificar a sua própria imaturidade. Nós estamos aqui tendo alguns ajustes técnicos no nosso tripé, porque ele estava excelente. De repente eu comecei a falar, ele estremeceu, porque esse é um assunto realmente importante. Vamos lá, já que vai posicionar ele aqui. Vamos ver se ele vai ficar melhor agora. Melhorou? Pelo menos está segurando, tá ótimo, obrigado, tá ótimo. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nas minhas anotações para você, é a imaturidade. Eu queria que você fosse refletindo sobre se esse comportamento faz parte da sua vida ou do seu casamento. A imaturidade no comportamento de buscar o que é mais agradável, em detrimento daquilo que é o necessário. A gente tem uma palavrinha para isso, a palavra é hedonismo. O que significa essa palavra hedonismo? É justamente esse comportamento onde a gente prioriza o prazer, a satisfação pessoal, em detrimento da responsabilidade, do relacionamento ou da vivência conjugal. Então, uma pessoa imatura no casamento, ela está o tempo todo tentando maximizar, aumentar, né, explorar ao máximo aquilo que traz prazer e muito resistente a qualquer tipo de movimento que tire ela da zona de conforto. Esse é o movimento do imaturo e da imatura. E interessante isso, porque a gente pode achar que esse tipo de movimento está muito vinculado ao início do casamento, mas na verdade, é um movimento que pode se cristalizando ao longo do relacionamento do casal. Não necessariamente está vinculado só ao início do casamento. E agora que já está tudo organizado, a Jaqueline chega e a gente pode então melhorar aqui ainda mais a nossa live. E quando a gente tem essa visão meio egóica, meio hedonista, a gente começa a transformar o outro no inimigo do meu conforto, no inimigo da minha satisfação. Então, por exemplo, agora eu estou usando aqui a estrutura da Jaque, precisei desorganizá-la, ainda estamos aqui tentando encontrar um ponto de encontro, e essa desorganização, esse desarranjo daquilo que é para ela o conforto, numa pessoa imatura, isso parece que não cabe, né? Isso gera desequilíbrio, insatisfação, gera confusão, gera briga. Então é importante perceber dentro da dinâmica do casal até que ponto você está disposto ou disposta a receber o outro, mesmo que isso te faça sair um pouco da sua zona de conforto. O outro aspecto, amor, é a questão do relativismo moral. Quando eu tenho uma bússola para julgar o meu comportamento, que é geralmente mais permissiva, e tenho uma outra orientação para julgar o comportamento do outro, geralmente mais exigente. O relativismo moral no casamento faz a gente ter o quê? 2 pesos e 2 medidas. E dentro da dinâmica do casal, isso vai trazendo um sentimento de injustiça, né? Que vai trazendo também uma insatisfação, um sentimento de não ser compreendido. E esse movimento de maturidade, de relativizar, sempre buscando, né, se justificar, trazer sempre, né, uma perspectiva de que seu comportamento não é tão difícil assim, ou que seu erro não foi tão grande assim, e sempre pesar a mão para o outro. Esse é um movimento muito complicado dentro do casamento, que prejudica muito a relação, e é um movimento de imaturidade. Vamos lá. O próximo aqui, que eu quero destacar para você, a gente vai aprofundando em cada um deles, eu vou fazer uma passada rápida, é um movimento que a gente chama da frivolidade ou da superficialidade. O que significa isso? Um casal imaturo é um casal que muitas vezes
transforma o relacionamento num relacionamento superficial. Ou seja, o casal que busca maximizar o prazer, diminuir ao máximo a dor, não quer lidar com coisas profundas, não quer investigar coisas profundas. E coisas profundas aqui envolvem muitas vezes problemas, desafios, dramas, e o casal que está preso na superficialidade não consegue olhar para isso, né, amor? Sim. Aquela famosa frase do jogar para debaixo Do tapete. É doloroso, não quer mexer. E esse é um movimento de imaturidade, a incapacidade de olhar para os problemas, para os desafios, para as dificuldades e ficar sempre na superficialidade, né? O próximo programa, né? A próxima atividade, né? A André está perguntando onde é que estão as crianças. Daqui a pouco você vai poder ouvi-las, André. Porque depende muito, né? Tem dia aqui que elas acordam, tem dia que elas não acordam, mas elas estão aqui do lado. Por isso que a gente está fazendo live aqui em cima, porque elas estão aqui daí dormindo, né? E por isso que a gente faz a live nesse horário. Então essa superficialidade faz o casal desgastar o próprio relacionamento. Porque a gente está sempre procurando o próximo estímulo e a gente sente que tem algo que não está bom, algo que não está adequado, mas a gente não consegue investigar, a gente não tem espaço para investigar isso. Então é importante pensar a respeito desse ponto. O outro aspecto que tem relação com essa superficialidade são as pessoas que dentro do casamento são movidas muito por seus impulsos, né? Ou seja, está sempre sendo movida por impulso e não por princípio, e não por aquilo que é talvez a convicção do que deveria ser feito, do que deveria ser realizado. É uma pessoa impulsiva. A impulsividade no casamento é um traço de imaturidade. Ou seja, eu estou agindo sempre sendo movido pelas minhas faculdades mais baixas, né? Pelo desejo, pelas emoções que estão ali afloradas, mas sem a capacidade de temperar, de ter têmpera, né? De ter a virtude da temperança para avaliar aquele meu comportamento, aquele meu ato. Então perceba que a gente está tratando aqui de comportamentos imaturos que quando eles são sanados, observados, tratados, a gente já tem uma qualidade de relacionamento totalmente diferente. A gente fica muitas vezes cogitando, né, a separação, chegam muitas vezes aqui casais, né? Porque a gente é incompatível, porque a gente realmente não dá certo, a gente precisa se separar, e a gente vai investigando. Bem-vinda, Aline, bem-vinda, Bruna. A gente vai investigando, vai trazendo luz ali, vai conversando, e aí a gente vai percebendo o quê? Eles nunca conseguiram de fato olhar para a relação ou viver a relação de forma madura, né? Ficaram sempre na superficialidade e não conseguiram mergulhar no que é de fato casamento, que é um relacionamento. Então, assim, é compreensível chegar ao ponto de, nossa, não quero isso, né? Vamos terminar, vamos separar. Compreensível no sentido de que realmente vocês não viveram o casamento, né? Não foram além da margem. E é preciso ir além da margem. E quando a gente é movimentado pelos nossos impulsos, a gente entra numa instabilidade emocional. Gente, porque agora, por exemplo, a gente está com fome. Aí daqui a pouco a gente tem sede. A gente está, em todo momento, a gente sente dentro de nós algum impulso interior nos movimentando. E se isso é o que tensiona o casamento, se isso é que dá a dinâmica do casamento, naturalmente nós temos o quê? A instabilidade emocional, que é um outro elemento de imaturidade dentro do casamento, né? Você não é capaz de lidar com os desafios do casamento, com as dificuldades e com o seu cônjuge de maneira estável. Ou está tudo muito bom, ou está tudo muito ruim, né? Aquele tipo de casal que chega na sessão que, nossa, a gente está progredindo, está avançando, está indo muito bem, que maravilha. Aí na próxima sessão, nossa, eu pensei em me separar, sinto que não vai dar. E não tem isso, essa dinâmica. Essa dinâmica é da própria instabilidade emocional, de não conseguir ter um eixo para lidar com os desafios, com as insatisfações, com a contrariedade, sem perder o norte do próprio casamento. E essa questão das emoções é interessante porque a emoção, ela é uma resposta a um estímulo, né? Então, algo acontece, então a emoção surge ali como uma resposta, né? Ela aponta para algo que está bom, que está ruim. Perfeito. E a emoção, ela é por natureza instável no sentido de que ela vem como uma resposta, depois ela vai embora. E se eu começo a agir de acordo com as emoções, é um grande tiro no pé. De fato, o relacionamento não vai caminhar, não vai amadurecer, não vai se desenvolver.
Porque eu tô sempre ali, ó, vem a alegria, tá maravilhoso, aí de repente tô insatisfeita, ah não, tá muito ruim, ah não, mas agora tá bom, não, mas depois tá ruim, e aí vira uma grande loucura, né? A gente já tava brincando mais cedo com essa live de hoje, é como se a gente estivesse aqui jogando um bingo, né? Vai marcando aí, a gente vai fazer uma passada rápida do que nós já tratamos até agora, movimentos ou atitudes imaturas dentro do casamento. Se observa e vai marcando o seu bingo aí, tá? Se tiver a ver com você, marca aí para você poder refletir e começar a buscar essa mudança. Primeiro, hedonismo, busca desenfreada pelo prazer, pela zona de conforto, dificuldade de lidar com aquilo que é desagradável, com aquilo que é difícil. Relativismo moral, 2 pesos, 2 medidas. Sempre justificando meus comportamentos e sempre trazendo um peso muito grande para aquilo que me incomoda no outro. A superficialidade, que tem a ver, né, com aquilo que eu só quero lidar com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é apetitoso, gostosinho, raso. Eu não tenho habilidade ou disposição para lidar com as coisas profundas dentro do casamento, da dinâmica do casal. Né? A pessoa movida por impulsos, né? As suas emoções governam as suas atitudes, ela está sempre sendo movimentada pelos seus impulsos. A instabilidade emocional que decorre de tudo isso, né? Que me torna uma pessoa inconstante. Céu ou inferno, eu não consigo estabilizar a própria relação. E aí nós chegamos na incapacidade de avaliar a realidade. Um casal imaturo, uma pessoa imatura no casamento, ela não consegue fazer uma leitura da realidade. Por quê? Porque ela está nesse mundo paralelo, né, sequestrada emocionalmente, com todos esses comportamentos que nós já estamos aqui maduros, e essa realidade está sempre filtrada, ou transformada, ou moldada por essa autorreferência. Então ela não consegue fazer, né, a pessoa imatura, uma leitura adequada da realidade. Então se o marido resolve preparar o jantar, ela vai reclamar, você não gosta da minha comida. Né? Se o marido resolve convidar para visitar a sogra, a sua mãe, né, a mãe, os familiares, o que você está querendo visitar nesse final de semana? Sua mãe e a minha. Tudo, absolutamente tudo, se torna motivo de conflito, de contenda, porque a pessoa não consegue avaliar a realidade. Ela não consegue perceber o que está acontecendo diante dela. É como se pegasse aqui o óculos, né? Coloca aqui você coloca, pra mim é super ajustado, mas aí coloca ali no... Nem entra. No Anderson. Ele obviamente não vai enxergar. Meu Deus. A visão dele vai ficar distorcida, ele não consegue enxergar as coisas como são. Ele com certeza não está conseguindo ler, que, assim como eu sem o óculos eu não estou conseguindo ler. Então, a imaturidade faz isso, né? Essa distorção da visão é que por mais que o outro se esforce ao extremo, você vai ver aquilo de forma distorcida. Vai ver de forma distorcida e vai transformar aquilo em algo até mesmo negativo, né? Vai contaminar a melhor das boas ações, das atitudes do seu cônjuge, pode se transformar em algo terrível quando você está, né, contaminado por essa maturidade. Até mesmo assim, uma dificuldade de se perceber também, né? Você se percebe de forma distorcida. Nossa, eu tô sendo uma esposa maravilhosa aqui, olha só o que eu faço, como esse homem não me corresponde com ele, entende? Então eu vejo o outro de forma distorcida, mas também me percebo de forma distorcida. E aí vem pro próximo movimento de maturidade, que é a autossuficiência, que está muito conectado a esse. A autossuficiência é eu achar que eu me basto, que eu tenho sempre razão, que eu dou conta de fazer tudo, que eu não preciso do outro, que o outro está sempre errado. Então, a autossuficiência é uma consequência natural desse movimento de não enxergar a realidade, porque eu sempre estou no centro, eu sempre me basto, eu sempre tenho razão, é tudo sobre mim, é tudo pessoal. Se o meu marido, a minha esposa, está emburrada, chateada, incomodada, é algo comigo. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso ir lá cutucar, porque é algo comigo. Autossuficiente no sentido de não querer muitas vezes contar com o outro, não querer ouvir o outro. Isso para os homens pega muito quando o homem começa a banalizar a presença e o movimento de contribuição da sua própria esposa. Ele se torna um cara autossuficiente, no sentido de não quero te ouvir, não me importa o que você pensa, eu sei o que é certo e eu vou agir dessa forma e você me segue se você quiser. Esse é um movimento imaturo e é um movimento que arrebenta o casamento e pior, é um movimento que torna ali muitas vezes a própria família frágil, porque nós homens precisamos da leitura, da percepção e da sabedoria
que a mulher tem, até mesmo com o movimento interior daquilo que Deus concedeu à mulher. A mulher tem essa sensibilidade, a capacidade de gestar, de fazer uma leitura, uma percepção da realidade, de trazer movimentos de compreensão que a gente muitas vezes não consegue pegar. Um homem autossuficiente, ele se perde no seu egoísmo e na sua autorreferência e prejudica a própria família. Né? Então, essa é uma questão importante. Consequência disso, de todos esses desajustes, vem mais um comportamento imaturo, que é aquela pessoa, aquele casal que vive sempre nos extremos. Não consegue ponderar, né? Não consegue ter esse pêndulo. Equilíbrio. Não consegue. Está sempre nos extremos. É entre tapas e beijos. Ou as coisas estão muito boas, ou as coisas estão muito ruins. Ou estão na euforia, ou estão na depressão. Esse movimento de viver nos extremos é um movimento de imaturidade, porque uma pessoa madura, ela consegue se estabilizar, e se estabilizando, ela traz essa estabilidade para dentro da própria dinâmica do casamento. Gente, é muito difícil você viver entre o céu e o inferno todos os dias. De manhã tá meio maravilha, à tarde já virou um inferno, à noite já tá, né? E isso, assim, se desdobra também em coisas mais simples do dia a dia. Então, Sim. assim, se meu marido faz isso dessa forma, é maravilhoso. Mas se não for dessa forma, também é péssimo. Então, assim, ou é 8 ou 80. Não existe um meio termo, né? Uhum. E consequência disso, vem uma ausência de objetividade dentro do casamento. Essa imaturidade leva a pessoa a ter uma desvinculação de valores e princípios, e as coisas são medidas pela régua do egoísmo. Ou seja, eu perco a noção do dever, eu perco a noção do que é certo, eu perco a noção de responsabilidade, eu perco a noção dos princípios que me levaram ao próprio casamento e vou medindo tudo pela régua do egoísmo. Aí eu começo a construir um casamento onde eu estou metrificando tudo, buscando fazer aquilo que o meu movimento egoísta quer, a minha atitude egoísta quer, transformando a vida no outro, né? Quase que uma anulação para que eu possa afirmar os meus caprichos e as minhas vontades. Não tem mais base valorativa, não tem senso de dever, não tem princípio que se estabelece ali, porque uma pessoa imatura dentro do casamento, ela nunca vai pensar, se questionar, o que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu dever? O que cabe a mim? Ela está sempre projetando no outro, né? Como disse o famoso filósofo Jean Paul Sartre, que o inferno, se ele existe, ele está no outro. O inferno são os outros. No caso, o marido ou a esposa. E aí o bicho pega. Vai lá, Morena. Você ia falar, eu esqueci. Eu estava tentando lembrar o que eu ia falar. Você esqueceu? Um outro movimento de imaturidade é você não deixar sua esposa falar quando ela está ali. Sim, eu ia falar que esse é um movimento exatamente oposto ao casamento, né? Não tem espaço para isso no casamento saudável, porque o casamento é um exercício constante de você olhar para o outro, de você dar oportunidade, de você ceder, de você ouvir, e os dois fazendo esse movimento faz com que a relação cresça e amadureça. Exatamente. E aí mais um movimento de maturidade que a gente quer trazer para você aqui e preenchendo o bingo é o que a gente chama de autoafirmação, né? Onde eu estou sempre querendo fazer com que tudo se volte para mim. Ou seja, mais um desdobramento do egoísmo, né? Que está ali dentro do peito. Então tudo tem que ser voltado para mim, tudo tem que ser voltado para a minha vontade, para aquilo que eu desejo, que eu quero. Enquanto um casal vive nessa percepção de que o casamento é para que você seja feliz, entenda que essa percepção já te mostra que você está querendo transformar aquele relacionamento em algo que satisfaça, né, te realize, mas no movimento contrário daquilo que pode ser a realização e a felicidade no casamento, no movimento de fora para dentro, ou seja, o que essa mulher pode fazer para mim, o que esse homem pode me realizar, o que essa mulher pode me dar, o que ele, né, pode me satisfazer, como pode me prover. E esse movimento de fora para dentro é o movimento do reizinho da criança, é um movimento infantil, é um movimento imaturo. A felicidade no casamento, ela vem com outro tipo de movimento, que é o movimento de dentro para fora.
É um movimento onde de dentro para fora vem os filhos, de dentro para fora vem a doação, que a gente chama de dom de si, de dentro para fora vem a capacidade de perdoar, de dentro para fora vem o processo contínuo de melhorar, de buscar aperfeiçoar, de não se acomodar, de não dizer aquele tipo de frase, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, você sabia com quem você se casou, então aguenta. Não, é o que eu posso fazer para que esta mulher, para que esse homem se sinta melhor dentro dessa casa. Como eu posso dar a minha vida um pouco mais? Isso não é lógico, mas é esse caminho que é aparentemente contraditório, é o caminho pelo qual nós vamos solidificando a felicidade dentro do casamento através de uma vida madura. Uma pessoa madura, ela consegue fazer esse movimento de dar mais do que recebe. Uma pessoa madura não fica fazendo cálculo. Se você tem uma contabilidade aí dentro do seu casamento, que você está colocando todo dia o que você faz, o que seu marido, sua esposa faz, e está ali muitas vezes nesse movimento, é porque ainda falta maturidade. Não tem como, casamento não é uma parceria de 50-50, não é uma sociedade, porque existem movimentos dentro do casamento que vai exigir mais da mulher, existem movimentos dentro do casamento que vai exigir mais do homem, e se a gente fica olhando nessa perspectiva tacanha, né, covarde, né, mesquinha, a gente transforma o casamento em algo extremamente pesado, sem sentido. E a consequência mais séria de tudo isso que nós trouxemos hoje é que um casamento repleto desses movimentos de imaturidade é um casamento que perde sentido. É um casamento que perde a sua própria finalidade, né? O telos, né? Qual a finalidade de um casamento? Gente, vamos pensar. Qual a finalidade de um casamento? A finalidade do casamento ela se perde quando a gente está nesse movimento imaturo. A finalidade do casamento se revela quando a gente se dá e se doa, se entrega. E a partir dessa entrega a gente encontra a felicidade, a realização, a gente encontra um sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida sempre vai estar na direção da entrega, onde eu encontro o encaixe perfeito entre os meus dons, os talentos e aquela realidade que está diante de mim. E aquela realidade no caso do casamento. Não se preocupar com o retorno, né? É se alegrar nessa entrega, se alegrar na gratuidade, porque o retorno naturalmente vem, né? A reciprocidade do outro vem. Em alguns casos talvez seja mais desafiador, demore um pouco mais, exige um pouco mais de trabalho, mas vem. Né? A entrega, o serviço, a doação gera o sentimento de reciprocidade. Perfeito. E o outro, e o casamento é isso, né? Um servindo ao outro. Sim. E para a gente concluir essa live de hoje, eu quero trazer para você uma reflexão. Vanessa, Nara, sejam bem-vindas. A reflexão é a seguinte, presta atenção. Perceba tudo isso que a gente trouxe aqui de movimento imaturo dentro do casamento. Se perceba. E se percebendo, aquilo que você registrou, nossa, eu costumo agir assim, eu costumo pensar assim, comece a se observar e comece a fazer escolhas diferentes que confrontem a sua imaturidade. A imaturidade ela precisa ser confrontada com aquilo que é oposto ao comportamento imaturo. Ou seja, se você busca ali muitas vezes, né, tá instável emocionalmente, procura estabilizar, tá ali fechado na autossuficiência, procura depender, precisar abrir-se mais a buscar o outro, né? Tá dentro dos extremos, procura o equilíbrio, a mediana, né? O equilíbrio interior. Tá nessa superficialidade, procura se abrir a uma conversa um pouco mais profunda. Quando nós vamos fazer esse movimento de confrontar a nossa imaturidade, nós vamos caminhando na direção da maturidade. E a maturidade, a sua própria maturidade é a melhor ferramenta que você tem para tornar o seu marido, a sua esposa maduro. Uma personalidade madura é como uma árvore frondosa, cheia de frutos. Ela faz a diferença ao seu redor. Ela alimenta o ecossistema. Entende? Uma pessoa madura, ela consegue estabilizar o ambiente que ela faz parte, que ela vive. Eu passei durante muitos anos, né, nos últimos 8 anos da minha vida, eu passei como exercendo função de liderança no trabalho, nos trabalhos que eu realizo. E era muito comum, né, nesse tempo que eu fui líder,
eu receber servidores problemáticos, chamados servidores problemáticos, que na verdade eram pessoas que estavam em um processo de maturação, né, alguma imaturidade. E a maneira que eu lidava com eles em relação àquelas imaturidades detectadas era sendo maduro, agindo como eu estivesse agindo como adulto, porque de fato eles são adultos. E na medida que eu ia agindo de forma madura, assertiva, confiante, trazendo esperança de que eu sabia que eles eram capazes, o que ele era capaz, o que ela era capaz, a gente começava a perceber um movimento de mudança, um movimento de responsabilidade, de querer corresponder, de querer estar ali também junto dentro daquilo que está sendo posto. Isso um dia aconteceu comigo. Quando eu entrei lá no STJ, eu entrei muito jovem, com 25 anos, e eu entrei imaturo dentro daquele lugar de trabalho. E a maturidade das pessoas que estavam ao meu redor foi fundamental para que eu pudesse amadurecer. No casamento também é assim. No casamento, você só pode levar o outro nesse processo de maturidade, porque a maturidade nunca é um fim, ela é um processo. Nós vamos estar sempre buscando amadurecer e sempre teremos algo a amadurecer. Você só pode levar seu cônjuge nesse processo se você cuidar de você, se você se tornar uma pessoa mais madura. É interessante isso, né? Por isso que o tema da live de hoje é: observe você, né? Como identificar a sua própria maturidade. Porque se eu falasse tudo isso aqui sobre o seu cônjuge, você sairia dessa live com a percepção mais negativa sobre o seu cônjuge, talvez mais insatisfeito, mais insatisfeita, talvez com dificuldade maior de se relacionar com ele e com a exigência maior. E isso não resolveria muita coisa. Agora, se você olha para tudo isso que nós dissemos hoje, você que chegou mais para o final aqui, a Simone, Michele, Janaína, sejam muito bem-vindas. Você olha para tudo que nós trouxemos hoje, por mais que foi um pouco bagunçado no início, e reflete e começa a assumir isso para você, você transforma o seu casamento. Você começa a estabilizar e tornar o seu marido um pouco mais maduro. E aí, gente, vocês estão por aqui, responde aí, fala pra gente, faz sentido essa provocação que a gente trouxe hoje para vocês? Compartilha com a gente aí, já que chegou, eu queria que você concluísse, amor. Fala aí, fica à vontade. Eu não estava ouvindo o que você estava falando, mas é o que está no seu coração. Sobre a maturidade, né? Que a gente falou vários pontos aqui, mas em resumo, o que eu acredito ser importante é que fica... Desculpa, gente, estou ofegante porque eu estava subindo a escada. Guardar no coração a importância dessa doação, sabe? Dessa entrega gratuita no amor. Porque essa entrega, se você focar nessa entrega gratuita, todos os outros pontos, se você for observando, todos os outros pontos, você consegue ir superando. Porque essas imaturidades, às vezes a gente percebe com facilidade no outro, mas muitas vezes nós também temos. E é preciso ser trabalhado em nós. Então, nessa entrega, nesse serviço, nessa doação do amor, o relativismo vai caindo por terra, a frivolidade, a instabilidade emocional, a incapacidade de avaliar a realidade, a autossuficiência, os extremos, tudo nesse trabalho de entrega. Então, acho que esse ponto resume tudo e é o grande pulo do gato para que a maturidade comece a fazer parte do seu casamento. Perfeito. E aí, nós estamos aqui na semana, né, na lembrança de uma grande mulher da igreja chamada Teresinha, ou Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu lembro de uma história dela que, certa vez, ela foi acusada ali pelas irmãs de que ela tinha feito algo de muito grave e aquele erro caiu sobre ela e uma irmã sabia que não tinha sido ela. E Santa Teresinha não se defendeu, assumiu assim, aceitou. E essa irmã foi depois conversar com Santa Teresinha, falando assim: Teresa, por que você não se defendeu? Por que você não, né? Enfim, por que você aceitou? Você sabe que não foi você. E aí ela falou assim: não foi eu, mas eu sei que bem que poderia ter sido. Eu sei que eu sou capaz de fazer isso. E o que isso pode trazer pra gente de moral, para a reflexão que a gente fez hoje? Talvez hoje o grande problema, o grande desafio do casamento, você olhe e perceba que não é com você, é com o seu marido, é com a sua esposa, né? O grande imaturo, a pessoa imatura,
Talvez você pensou muito aqui, né? É o meu marido, tá com ele. Mas se você parar para pensar e permitisse se colocar nesse lugar de quem está comigo, deixa eu fazer algo a respeito. Porque você, no fundo, também sabe que você também está nesse processo de amadurecimento e algo precisa ser feito. E por que não começar com você? Né? Por que não começar a dar o primeiro passo? Primeiro que acorda, desperta toda a casa. Primeiro que levanta do sepulcro, ressuscita toda a casa. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que é possível restaurar os casamentos quando nós tomamos consciência do que precisa ser feito. O que nós trouxemos hoje aqui para vocês é algo que de muita importância, que se você leva a sério e começa a praticar, você tem caminhos aí de restauração. Meus queridos, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Para nós é uma grande honra poder servi-los na nossa casa, né? É uma grande honra mesmo, Deus. É uma graça de Deus na nossa vida poder cumprir aqui a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos aqui na sexta-feira, hoje é quarta, né? Nós vamos voltar aqui na sexta-feira e vamos trabalhar mais um tema vinculado à maturidade. E queremos convidar a estar com a gente nesse horário também, das 9 horas. Então, na sexta-feira, o nosso Cônjuge Day vai ser aqui com vocês. Beleza? Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Deus nos abençoe. Amém. Até sexta-feira, 21 horas aqui, sobre maturidade e casamento. Tchau, tchau.